A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este canal, o canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema: a unção que despedaça o jugo. Talvez você já ouviu várias vezes essa expressão, e essa frase às vezes é até temas de campanhas em nossas igrejas, né? A unção que despedaça o jugo. Mas você sabe o que significa isso? O que seria o jugo? O que seria a unção? Você sabe qual o texto bíblico que fala sobre isso? Então, vem comigo que eu vou mostrar para você tudo isso neste vídeo após esta vinheta. Então, meus irmãos, aproveite para também se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Periodicamente estou trazendo aqui vídeos com ensinamentos, com estudos como esse, com mensagens, transmissões de culto ao vivo, orações, louvores, corinhos avivados e muito mais para a edificação da sua vida espiritual. Mas, sem mais comentários, vamos ao texto bíblico. Isaías, capítulo 10, e o verso 27 é o texto que fala exatamente sobre a unção que despedaça o jugo. Você pode acompanhar comigo aqui na tela e também na sua Bíblia. Diz assim o texto: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós vamos destacar aqui duas palavras, a palavra jugo e a palavra unção. É que eu quero explicar para vocês o que significam essas palavras. Primeiramente, jugo. O que é o jugo? Como está aparecendo para vocês na tela, é um objeto que é colocado sobre o pescoço dos bois, juntando dois bois, né? O jugo tem a função de prender ali os bois para seguirem juntos, lado a lado, para fazer um trabalho, talvez de aração de terra ou algo semelhante. Esse é o jugo, no sentido literal. Mas no sentido figurado, o jugo está falando de um peso nas costas, de algo que é colocado sobre as costas, né, encargos, leis, ordens a serem obedecidas, que é colocado muitas das vezes sobre as costas das pessoas pelas autoridades. Para nós entender melhor, irmãos, nós vamos entrar no contexto em que estava o profeta Isaías, no momento que ele falou sobre isso, que ele profetizou acerca disso. O profeta Isaías estava num contexto em que Israel estava sendo castigado pelo rei da Síria. A Síria havia ali, aos poucos, vinha tomando o país de Israel e vinha dominando o povo de Israel. Então, o povo de Israel estava debaixo do jugo do rei da Síria. Mas por que Israel estava debaixo do jugo do rei da Síria? Porque o próprio Deus havia permitido, havia dado esse poder, essa autoridade ao rei Senaqueribe para impor esse jugo sobre Israel por consequência do pecado, da desobediência que Israel havia cometido. Isso fica mais claro para nós quando nós lemos aqui o verso 5 e o verso 6 do mesmo capítulo 10 do profeta Isaías. Acompanhe comigo. O verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Então nós podemos ver, irmãos, que o nosso Deus estava usando a Síria como um bordão nas suas mãos para cobrar, para castigar, para colocar um jugo sobre Israel como consequência do pecado. Veja o verso 6. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, que lhe darei ordem, para que lhe roube a presa
e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Agora é interessante, irmãos, que o próprio Deus que estava usando a Síria para impor esse jugo sobre Israel, para castigar Israel por consequência do pecado, ele também iria depois castigar a Síria, porque a Síria também não era nada algo que estava agradando a Deus. A Síria também não significa, irmãos, aí vai uma dica importante, não significa que porque Deus estava usando a Síria, o rei da Síria, é porque ele agradava a Deus. Não, ele também não agradava a Deus. Mas mesmo assim o nosso Deus estava usando ele para castigar Israel. Mas futuramente o Senhor também ia usar a Babilônia, o rei Nabucodonosor, para também dominar sobre a Síria, sobre Israel e sobre Judá. Veja o verso 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Então aqui o Senhor está falando que quando terminasse aquele período de cobrança sobre Israel, o Senhor também ia visitar a Síria, no sentido de cobrar também da Síria pelos seus pecados. Pois bem, então esse era o contexto em que o profeta Isaías estava no momento que profetizou sobre isso. Mas por que o Senhor disse que a unção iria despedaçar esse jugo? Por quê? O nosso Deus estava permitindo esse jugo sobre Israel, mas era uma luta, uma cobrança, uma provação momentânea. Depois viria a vitória, depois o Senhor iria levantar o ungido para despedaçar o jugo que estava sendo colocado sobre Israel. E muitas das vezes é assim que acontece conosco nos dias de hoje. Às vezes tem um jugo, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida, que está lhe pesando os ombros, e o Senhor, ele vai despedaçar esse jugo pelo poder da sua unção. Eu creio que os irmãos agora já estão entendendo o que é a unção, né? Interessante que na versão da Bíblia Nova Almeida atualizada, nesse texto não fala unção, fala gordura. Porque, na verdade, está no mesmo sentido de a manifestação do poder de Deus, né? A unção, assim como a gordura naquele tempo, era algo que demonstrava força, que demonstrava poder, demonstrava prosperidade, né? Então, o Senhor iria derramar essa unção para despedaçar o jugo. E essa unção viria através do ungido. Quem é o ungido? O ungido é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja comigo São Lucas, já no Novo Testamento, né? Capítulo 4 e o verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos a atuação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, que é Jesus Cristo, que estava em carne aqui na terra, leu o profeta Isaías, porque essas palavras que Jesus disse aqui, está também no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Então o Senhor Jesus estava na sinagoga, porque era costume dos judeus se reunir na sinagoga aos sábados, e ali ler os profetas. Então o príncipe da sinagoga pegou o livro do profeta Isaías, deu na mão do Senhor Jesus para que ele lesse. E ele leu nesse texto de Isaías 61, essas palavras que nós acabamos de ler. Terminada a leitura, o Senhor Jesus fecha o livro, se senta na sinagoga e começa a falar para os que estavam assistindo. Ele diz: hoje se cumpriu essa profecia.
E muitos ficaram sem entender nada, porque eles não aceitavam que Jesus era o Cristo. Eu quero também, irmãos, esclarecer para vocês que a palavra Cristo, do grego, é a palavra Mexia. Mexia, traduzido, significa Messias, né? E Messias é sinônimo da palavra Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é o que ele é ungido. Mexia significa ungido, que também significa Messias e Cristo. Então, Jesus é o ungido de Deus, que recebeu essa unção do Espírito Santo para trazer paz, para quebrar o jugo da legalidade, o jugo da severidade, o jugo da lei que estava sobre o povo judeu. O Senhor Jesus veio com essa unção para quebrar esse jugo. E ele hoje está falando com você. Talvez você está pensando agora, vendo esse vídeo, e está reconhecendo que é um jugo no sentido espiritual sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele derrama sobre ti essa unção que quebra o jugo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, manda o link desse vídeo para outras pessoas. Eu creio que será muito esclarecedor para outras pessoas que ainda não entenderam o significado de a unção que despedaça o jugo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.